Capítulo 10. Vamos falar de fé. Como é que é? Mateus 9. Mateus 9. Versículo 27. Mateus 9, 27. Diz assim: E partindo Jesus dali, seguiram-no 2 cegos, clamando e dizendo: Tem compaixão de nós, filho de Davi. E quando chegou a casa, os cegos se aproximaram dele. E Jesus disse-lhes: Credes vós que eu possa fazer isto? Disseram-lhe eles: Sim, Senhor. Tocou então os olhos deles, dizendo: Seja-vos feito segundo a vossa fé. Mateus 9, 27. Bom, vamos entender isso. Primeiro, aqui tem uma coisa que parece assim meio cruel, né? Que Jesus fez, mas não é. Que diz que ele ia passando ali e 2 cegos clamando e dizendo: Tem compaixão de nós. Quer dizer, os cegos chamaram ele, pediram ajuda e pediram compaixão. Aí diz que quando Jesus chegou em casa, os cegos se aproximaram deles. Quer dizer o quê? Que os cegos gritaram e Jesus não atendeu. Continuou o seu caminho até entrar dentro de casa, quer dizer, a casa que ele ia. E quando ele entrou dentro de casa, logicamente, parou de caminhar. E os cegos que vinham atrás dele, gritando, conseguiram chegar até onde ele estava. Só que aqui tem uma coisa que eu falei que parece uma coisa cruel, né? Porque eram 2 homens cegos. 2 homens que tinham dificuldades. Eles não chegaram. Imagina uma pessoa cega, grita por você, você percebe, sabe que ela é cega. Você quer ajuda, ela pede ajuda, eles pediam até compaixão. Ajuda, tem compaixão. E você continua seu caminho, não dá a mínima, você fala: se quiser que venha atrás, se quiser que venha até onde eu estou. Qualquer pessoa ia dizer assim: nossa, que crueldade, né? Custaria ir lá e atender, custaria ir lá e resolver o problema da pessoa, já que você está bem, fisicamente bem de tudo, que era o caso de Jesus, e o outro é cego, tem dificuldades até de encontrar os lugares. Mas Jesus nunca fazia nada por fazer nada à toa, e muito menos por crueldade, né? Jesus não é cruel, Jesus é amor, mas ele fazia para ensinar. Ele fazia para ensinar. Primeira coisa que nós encontramos aqui é que eles querem ser curados, e eles sabem que Jesus pode curá-los. Eles creem nisso. Mas eles pedem por compaixão. Então ele tem o primeiro ensinamento. Deus não vai operar na nossa vida, não é pela compaixão. Até porque ele se compadece do sofrimento de quem sofre. Mas mesmo assim continuam pessoas sofrendo na vida. Então não é compaixão que funciona. Segundo, ele continua a sua caminhada. E eles não desistem, vão atrás até chegar até ele. E quando eles se aproximam dele, ele faz uma pergunta: crede vós que eu possa fazer isto? E eles dizem que sim. Em outras palavras, vocês creem que eu posso fazer isso? Vocês creem?
Qual ensinamento nós temos aqui? O ensinamento da fé de quem crê. Quem crê se esforça. A nossa fé, ela não é demonstrada pelo que nós falamos, confessamos apenas. É pela nossa ação. Imagina se aqueles homens não crescem que Jesus poderia ajudá-los. Não crescem, tivesse apenas aquela vontade de ser ajudado. De repente ele pode nos ajudar. Como tem muitas pessoas que vão à igreja nisso. Eu vou na igreja, está uma luta tremenda. Quem sabe muda essa situação. Quer dizer, a pessoa não está crendo. Ela está tão desesperada que ela está jogando para ver se dá certo. É igual o camarada que está todo endividado, diz: eu vou jogar na Mega Sena para ver se eu ganho e pagar as dívidas. Ele não tem certeza que vai ganhar, mas ele já está no desespero mesmo, aí diz assim: tanto faz, vamos ver se eu consigo. Aí não dá nada, né? Mas a mesma coisa a gente faz isso com Deus. Eu estou numa luta tão grande, então eu não estou aguentando mais, então eu vou para a igreja para ver se muda. Mas ela não está crendo. Então, e as atitudes de uma pessoa, ela mostra se ela realmente, o esforço dela. Imagina, esses homens se esforçaram para chegar ali, até Jesus. A princípio eles gritaram, eles clamaram. Jesus parecia que não estava nem aí com eles. Então eles foram atrás, até se aproximarem de Jesus. Volto a dizer, para uma pessoa saudável, enxergando perfeitamente, isso não seria muito difícil, mas para dois homens cegos era difícil. Era difícil. Mas eles não desistiram. Por quê? Porque eles criam que Jesus poderia resolver os problemas dele. Eu trouxe essa palavra hoje para a família, porque tem pessoas, e até pessoas na igreja mesmo, que estão com grandes problemas na família. E chega no dia de culto, que vamos orar pela família, a pessoa não vem. E ela cria uma série de coisas, porque ela não veio no culto da família. Não é por isso, por aquilo outro, não. É só pela uma coisa, porque ela não crê que Deus pode realmente mudar. Se não é se esforçar, irmãos. Eu estava pregando essa palavra de manhã, eu estava lembrando de um caso na cidade de São Lourenço. Estava na igreja, uma senhora chegou, fora de culto, de horário de culto, e ela falou para mim: pastor, ora por mim. Ela pediu até uma visita, né? Eu fui visitar ela. Ela disse: é porque eu estou com depressão, eu estou 3 meses que não saio de casa, não tenho vontade de sair de casa. Ela não era da nossa igreja, era de outra. Mas ela disse: nem na minha igreja eu estou indo, faz 3 meses que eu não vou na igreja por causa da depressão. Verdade, todo mundo sabe, depressão é uma doença que joga a pessoa para baixo, que é difícil de lidar com ela. Mas naquele dia ela estava na rua, que ela passou na igreja e entrou lá e pediu visita. E ela estava na rua por quê? Porque ela precisava ir na farmácia pegar um remédio, justamente para a depressão. Ela disse: eu não vou na igreja porque, olha, realmente não deixa, a depressão, a doença não deixa, isso e aquilo. Só que ela, para pegar o remédio, a depressão não impediu que ela fosse. Sabe o que é isso? Ela acreditava que tomando o remédio melhoraria. Se ela cresce que ela indo buscar a Deus no culto, Deus abençoaria, o mesmo esforço que ela fez de sair de casa com depressão para ir pegar o remédio, ela faria para ir para a igreja. E há muita gente que diz: não vou para a igreja por isso, por aquilo, eu não vou orar pela família por isso, mas atrás de coisas que ela acredita que pode ajudar, ela vai. Não impede a pessoa ir. O que eu quero dizer, porque fé é acreditar, crer é acreditar em Deus, acreditar que Deus pode mudar. Porque aqueles homens saíram correndo atrás de Jesus, correndo não, né? Saíram andando atrás de Jesus, foram até Jesus, mesmo cego, porque eles acreditavam que Jesus poderia resolver os problemas deles. Então, se eles não acreditassem, ele ia gritar:
Jesus não deu, a princípio parecia que estava dando atenção, eles iam dizer, então deixa para lá, ele não quer mais ajudar mesmo. Mas eles acreditavam fielmente. Isso é fé. Isso é fé. A fé faz você se mover. A fé faz você ir em busca daquilo que você acredita. A ausência dela faz com que a pessoa fique reclamando e faz tipo aquela pessoa que está cheia de problemas, você passa ou encontra ela na rua, ela diz, eu estou numa luta, ora por mim lá na igreja, você vai para a igreja hoje? Então ora por mim lá na sua igreja, porque eu não estou aguentando. Uma pessoa dessa não crê em nada. Ela está te pedindo por pedir, ela está pedindo por desespero. Ela está pedindo porque ela não sabe mais o que fazer, então qualquer ajuda serve, de repente mude. Mas ela não crê, porque quem crê busca. Quem crê não olha os obstáculos. Porque quando você acredita que algo pode te ajudar, que algo pode mudar a tua vida, você vai atrás. Você vai atrás. Tem pessoas que levantam todo dia de manhã para trabalhar e a pessoa não está com saúde não, às vezes está com o corpo cheio de dores. Mas ela acredita, se eu trabalhar, é só assim que eu vou ter meu salário. Ela acredita, ela se levanta cheia de dores, cheia de conflito, e vai, e busca, trabalha. Agora imagina se uma pessoa que está com problemas dentro de casa, a família, às vezes uma brigaiada tremenda, uma confusão tremenda, se ela acreditasse que Deus poderia mudar aqui, que se ela não estava num culto como esse. Ela fazia de tudo, estaria. Mas está dentro de casa, aí encontra você na rua, você vem para a igreja, ela diz assim, tem para onde? Tem para a igreja. Eu estou numa luta, estou precisando de Deus, ora por mim lá. E não vai conseguir nada, irmão. Sabe por quê? Porque falta uma coisa, falta crer. Esses homens venceram sua própria cegueira, lutaram porque eles acreditavam que Jesus poderia ajudá-los, poderia curá-los. Eles tinham certeza. E por isso que Jesus deixou que eles agissem, porque Jesus estava usando isso aqui, não era para testar aqueles homens, mas sim para nos deixar uma lição, que quem crê, corre atrás. Quem crê, busca. Quem crê, age. Não fica esperando, ou diz, se der, ou quem sabe, alguém faça algo por mim. Não, ele vai. Porque o maior interessado em ser abençoado é a pessoa. É a pessoa, não é o outro. Se eu estou passando uma luta, e eu chego para alguém e diz, vai, ora por mim, que eu estou numa luta, o mais interessado sou eu. Se eu creio, eu vou buscar, eu vou orar, eu vou clamar, eu vou congregar, sei lá, vou fazer aquilo que eu acredito que vai resolver. Então ele diz, crede vós que eu possa fazer isto? Disseram eles, sim, Senhor. E tocou então os olhos deles, dizendo, seja-vos feito segundo o que, gente? A vossa fé. O que vai mudar é a nossa fé. Só que a nossa fé, o termômetro dela é a nossa ação. Ela nos faz agir, ela nos faz levantar. Porque fé é ter certeza, é crer, é acreditar. Se eu acredito que algo realmente vai me ajudar, volto àquele caso que eu contei aqui para ilustrar, daquela senhora com depressão. Eu sei que depressão é terrível, que depressão para a vida de uma pessoa, mas não parou dela ir na farmácia buscar um remédio. Ela estava 3 meses que não ia no culto da igreja de cá, me falou. Mas levantar para ir na farmácia buscar o remédio. Por quê? Porque ela acreditava no remédio. Ela acreditava que o remédio ajudaria. Só que em Deus acreditava zero. E por isso nem buscava. Nem busca. A fé verdadeiramente, lógico que a fé é uma coisa que para nós muitas das vezes é complicado. Porque é você crer na impossibilidade. É você olhar para a realidade e a realidade está mostrando uma coisa totalmente contrária daquilo que a palavra nos diz. Nós vemos isso em Abraão. Nós podemos pegar Abraão, que é o pai da fé, o exemplo dele, Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4. Mas essa é a fé que funciona. Tudo que
foi escrito é para nós entendermos. Porque todo mundo sabe bater no peito e dizer eu tenho fé. Tem uns que dizem assim, eu tenho muita fé. Outro diz, eu tenho toda a fé do mundo. Mas não adianta palavras, as atitudes que mostram se nós estamos crendo ou não. Porque quem crê busca. Quem crê vai atrás. Quem crê vence os obstáculos, os impedimentos. Romanos capítulo 4. Aqui fala de Abraão, todo o capítulo, da fé, que ele foi justificado pela fé. Mas eu quero aqui o versículo 18, que diz assim: o qual em esperança creu, contra a esperança que seria feito pai de muitas nações, conforme que lhe foi dito, assim será a tua descendência. Parece meio confuso esse versículo, né? Que diz, o qual em esperança creu contra a esperança. Quer dizer, Abraão recebeu a palavra de Deus, que ele seria feito pai de muitas nações. Só lembrando, Abraão já era um velho, de quase 100 anos, sua mulher também velha, não tinha mais como ser pai. Então, isso é não havia mais esperança naturalmente. Mas quando Deus deu a promessa que ele seria pai, mesmo contra toda esperança que não existia mais humanamente, mas ele firmou-se na esperança da promessa, da palavra. O que é isso? A nossa fé, ela tem que estar firme na palavra de Deus. Só que às vezes, as circunstâncias, o que está acontecendo conosco, olhando naturalmente, não traz esperança nenhuma. Por exemplo, hoje é um culto, oramos pela família. Às vezes, se nós olharmos para a nossa família, a maneira como eles estão, às vezes a oposição à palavra de Deus, a oposição ao Evangelho, que a pessoa que você vai pregar diz, não é assim não é bem desse jeito, não é bem desse jeito, eu tenho minha religião, eu tenho meu segmento, e o outro está bem alheio mesmo, está mergulhado na sua maneira de viver, no seu conceito de vida, e você olhando, você diz, realmente não há esperança, esse povo não quer nada com Deus, eu vou perder o meu tempo. Mas aí você tem que ir em busca do que Deus fala, o que Deus tem de promessa para que eu possa buscar, crer e buscar pela minha família. Mas não buscar buscando por buscar, mas buscar crer. Eu vou me apegar à palavra de Deus, vou pegar aquela palavra. Se eu olhar para a situação, se eu olhar para o comportamento das pessoas pelas quais eu estou orando, eu não vou ter esperança. Não vou ter esperança nenhuma. Mas se eu olhar para a palavra de Deus, para o poder de Deus, aí sim que eu vou ter esperança. E aí eu vou contra toda esperança, eu vou crer na esperança que vai se cumprir a palavra de Deus. Vamos dizer, Jesus disse, eu vim buscar e salvar o que se havia perdido. Aí eu olho para a minha família e vejo que eles estão todos perdidos nos seus caminhos, na sua maneira, no que eles defendem, nos seus conceitos, está tudo perdido, tudo longe de Deus, longe daquilo que a palavra de Deus espera. Espera aí, estou perdido, mas Jesus disse que veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então eu posso crer nessa palavra e eu posso ter esperança dela, esperança que Deus vai mudar. Mas isso é em qualquer situação que nós enfrentarmos. Por isso que a Bíblia, aqui em Romanos mesmo, se eu não me engano, é lá no 12, se eu não me engano, ele diz assim, sede pacientes na tribulação, quer dizer, coisas que acontecem que às vezes nos atribulam, tiram nossa paz. Sede pacientes na tribulação e alegrai-vos na esperança e sede perseverante na oração. Quer dizer, tenha paciência, porque a tribulação é terrível. A Bíblia diz que a tribulação faz endoidecer até o sábio. Aquele momento, lutas que se enfrentam, coisas que às vezes estão acontecendo, não as coisas estão acontecendo como nós queremos, ou está acontecendo tudo ao contrário do que nós queremos. E aquilo começa a tirar a nossa paz, nos atribular. Nessa hora, paciência. Paciência para não fazer como Israel. Israel lá no deserto,
perdeu a paciência diante da situação, começou a murmurar. Muitos perderam até a vida por causa disso. Pecaram contra Deus. Ou perde a paciência e vai tomar decisões que não deveria. Agir como não deveria. Fazer coisas que não deveria fazer. Que às vezes só vai complicar. Então essa paciência. E se alegrar na esperança. Esperança de quê? Na esperança que aquela palavra que Deus falou, que Deus nos deu, ela vai se cumprir. Ou, pelo menos, aquela palavra que você disse, Deus disse, eu estarei contigo. Opa, espera aí. Deus disse que está comigo. Então a palavra que Deus diz assim, eu estarei contigo quando passarem pelas águas, elas não te submergirão. O que é isso? A água está subindo, mas ela não vai transbordar sobre você a ponto de te afogar. Essa água aqui representa os problemas, né? Eles não vão conseguir te dominar a ponto de submergir, de te deixar submerso. Não. Então Deus falou isso, Ele falou que estava comigo. Mas eu estou vendo, o que eu estou vendo na verdade é cada dia se avolumando mais esses problemas, essas dificuldades. Não, eu já sei. O meu Deus está comigo e não vai deixar esse mal ser maior do que o que eu possa suportar. Pelo contrário, Ele vai me ajudar e vai me tirar disso. Eu vou me alegrar dessa esperança. E perseverar em oração. O que é importante a perseveração? A perseverança na oração. O que é perseverar em oração? É você ter vida contínua de oração. Ser perseverante na sua caminhada. Eu lembro agora, tem um caso que o pastor Jaime contou. Ele falou de um pastor que ele estava conversando com o pastor estava conversando com ele, de repente parava e fazia assim. Olhou, que estranho. Aí daqui a pouco falava, virava assim. Pastor Jaime, o que é que você está fazendo? Aí ele disse, não, a Bíblia diz para perseverar em oração, então eu tenho que estar orando sempre. Eu disse, não, você não entendeu nada. Você está agindo como louco. Com a pessoa que está perturbada. O perseverar em oração é o quê? É você ter sua hora diária de oração, seu momento diário. Você perseverando. Por exemplo, tem gente que diz assim, está passando uma luta, aí diz assim, eu estou numa luta grande, já sei, eu vou marcar um propósito de oração, toda madrugada eu vou levantar, ou toda meia-noite eu vou orar. Aí ele faz aquilo por uma semana, faz aquilo por 2 semanas, ou 3, 4 dias. E depois para. Ele não é perseverante. Agora o perseverante é o que? É você ter, diariamente, todos os dias, você ter a sua hora, seu momento de oração, de ler a Bíblia. Você vai perseverando. Todo dia você está ali fazendo. Não precisa ser o dia inteiro, logicamente, que o dia inteiro você tem outras coisas a fazer. Não precisa ser uma determinada, mas ter aquela... Por exemplo, na cidade de Leopoldina, uma vez eu peguei um táxi, e o motorista era um irmão da Assembleia de Deus, e ele falou para mim, ele disse assim, pastor, eu trabalho na praça, mas quando dá de meio-dia a 1h, não adianta ninguém ligar para mim, que eu desligo meu telefone, eu vou para casa, me tranco no meu quarto, que é meu momento de oração. De meio-dia a 1h eu estou em oração a Deus, todos os dias. É perseverança. Perseverança é você todo dia estar firme ali, está fazendo, você não perdeu o alvo, você está perseverar. E por que isso é bom? Isso é bom porque isso vai nos tornando o quê? Mais sensível às coisas de Deus. Quanto mais nós nos envolvemos com Deus, ter vida com Deus, porque nós já vivemos nesse mundo, é uma loucura, tanta coisa para nos chamar a atenção, tanta coisa. Então, as preocupações, cuidado, família, não sei o que lá, trabalho, contas a pagar e tantas outras coisas. Então nós temos que cuidar do nosso interior na presença de Deus, com a palavra e com a oração. Mas voltando aqui a Romanos 4:18, qual em esperança creu contra a esperança que seria feito o pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito. Então quer dizer, ele creu, teve esperança conforme o que foi dito. Então ele creu na palavra que Deus deu. E qual foi a esperança dele aqui? No versículo 21 diz assim: e estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer. Então qual era a certeza de Abraão?
que o que Deus tinha prometido, Deus era poderoso para fazer. Isso é a fé que deve nos mover. Se a gente tiver essa certeza, essa convicção só vem pela palavra. Não adianta a gente dizer, não, eu sou cheio de fé, eu tenho muita fé em Deus. Aí você pergunta, em que está firmada a tua fé? Ah, porque eu creio. Besteira, a pessoa está enganada com ela mesma, está se enganando assim mesmo. Eu tenho que estar firmado no que Deus falou. Por isso, qualquer luta que eu esteja passando, você esteja passando, nós temos que ir à palavra de Deus. O que Deus fala disso? Qual a palavra de Deus para mim nesse assunto? Qual a promessa dele? Teve a promessa, teve a palavra, descobriu a palavra. Ah, Deus promete isso aqui. Então já sei, é nessa palavra que eu vou me firmar, eu estou certíssimo. Mesmo que eu esteja olhando ao meu lado e tudo que está acontecendo diz que eu não vou conseguir. Mas se Deus prometeu algo, Ele é poderoso para cumprir, Ele é poderoso para fazer. Então essa é a minha esperança que eu vou conseguir. Às vezes, quando nós olhamos o que está acontecendo naturalmente, não traz esperança nenhuma, irmão. Não traz. Tudo diz que realmente está perdido. Só que aí nós temos que ir aonde? No que Deus diz. Que era o caso de Abraão. Abraão já era um velho, mais de 100 anos. Sua esposa também, quase 100 anos. Todos dois velhos, já não tinha mais vigor nenhum. Então não tem esperança nenhuma, humanamente. Mas aí Deus veio e deu uma palavra, uma promessa. É desesperante. O que Deus disse, Deus é poderoso para cumprir. Aqui nasceu esperança. Aqui nasceu esperança. Não esperança no que ele estava vendo, no que estava acontecendo, mas esperança naquele que falou, naquele que prometeu, que era Deus, que era poderoso para cumprir. No versículo, até o versículo, acho que é o 19, deixa eu ver aqui, que fala. O versículo 17, que diz assim, como está escrito, por pai de muitas nações te constituí. Olha a palavra de Deus. Deus não estava dizendo nem o que ia fazer, ele disse, eu já fiz. Perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. Então, essa era a sentença de Abraão. Ele entendeu, espera aí. O mandamento não tem esperança nenhuma. Mas Deus falou, Deus disse. E Deus é aquele que chama as coisas que não existem como se já fossem. Quer dizer, o Deus que nós servimos é um Deus que mesmo que algo não exista, mas Ele disse vai acontecer, Ele cria. Ele tem o poder, Ele é o Criador. Ele faz qualquer coisa. Então, olhando o meu caso, não tem solução. Não tem como, não tem esperança. As circunstâncias mostram que não. Mas espera aí, mas Deus me deu a palavra. Ele tem a promessa. E Ele é poderoso para cumprir essa palavra. Então, por isso que eu vou crer. Aí, se eu realmente estiver nessa fé, o que é que vai acontecer? Eu vou me mover. Eu vou me mover. A verdadeira fé, ela faz você se levantar do seu lugar e ir em busca daquilo que você está acreditando. Quem diz, eu creio em Deus. Eu creio muito que Deus vai abençoar a minha família. Chega um dia de encontro, nem vem buscar. Não acredito em nada. Irmão, então agora, está uma crítica assim, pastor, estou uma luta aqui em casa, vem aqui em casa fazer uma oração. Seria mais fácil se levantar toda quarta e vir à igreja, orar e buscar a Deus? Se tivesse credo. Está jogando com a sorte apenas. Não temos que jogar na sorte, nós temos que acreditar em busca do que acreditamos. E fé é isso. Aqueles cegos creem. Mesmo cego, Jesus não dando atenção, eles foram. Por quê? Porque eles não estavam preocupados se Jesus estava dando atenção, não, eles estavam sabendo, Ele tem a solução para os nossos problemas. E por isso vamos atrás. Amém, Jesus? Essa é a palavra de hoje para a gente fazer a oração da família.